Fala galera do canal, beleza? Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre algoritmos e lógica de programação, entendeu? Muitas pessoas têm uma certa dificuldade, acabam se confundindo sobre o conceito desses dois temas, entendeu? Confundem muito o que é lógica de programação e algoritmo. Ainda que os conceitos são bem parecidos, só que tem alguns pontos que devem ser tratados que são diferentes, entendeu? Então, por isso, hoje eu estou trazendo esse conteúdo para vocês para tirarem todas as dúvidas do que é um algoritmo e o que é uma lógica de programação, entendeu? Antes de iniciar o vídeo, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, compartilhe, dê um joinha no meu canal para que o meu trabalho possa estar sendo divulgado aí e possa estar crescendo, tá bom? Vamos lá para mais uma aula no nosso canal. Hoje eu vou estar abordando um pouco sobre o que é um algoritmo, tipos de algoritmos, o que é lógica de programação, exemplos de lógica de programação. O que é um algoritmo? Algoritmo é a solução de um determinado problema. Aí você pode estar pensando, mas Douglas, é só isso mesmo? É só essa a definição? É a solução de um determinado problema? Sim, esse é o conceito de um algoritmo. É a solução de um determinado problema. Eu botei o exemplo aí, saber a média de um aluno, trocar o pneu de um carro, fazer uma receita de bolo, isso é tudo um algoritmo, entendeu? Um determinado problema, uma determinada situação que você tem que fazer na sua vida, que segue passos, segue uma determinada rotina que você tem que fazer, isso é um algoritmo. Então, se você levantar da sua cama de manhã para tomar um café, isso é um algoritmo. Se você sair da sua casa para ir trabalhar, isso é um algoritmo. Se você sai do trabalho e busca seu filho na escola, isso é o algoritmo. Então, resumindo, a gente vive o algoritmo. A nossa vida é um algoritmo. Por que a nossa vida é um algoritmo? Porque a todo momento a gente tem não necessariamente um problema, mas a gente tem que resolver determinadas soluções na nossa vida. Quando a gente resolve determinadas soluções na nossa vida, isso é um algoritmo, entendeu? Então, por isso que a definição fala aí, é a solução de um determinado problema. Não só um problema, mas uma solução normal do dia a dia que você tem que seguir parâmetros, determinados passos que você tem que dar. Isso é um algoritmo, beleza? Tipos de algoritmo. Eu vou estar falando 3 tipos de algoritmo, que seria a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo. Essas são os 3 tipos de algoritmos existentes. Agora eu vou estar falando um pouco da descrição narrativa. O que seria a descrição narrativa? A descrição narrativa são representados com uma linguagem natural. O que seria essa linguagem natural? Não é uma linguagem técnica, uma linguagem com termos mais difíceis que as pessoas não conseguiriam entender. Não é essa linguagem. É uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem que você usa no dia a dia, entendeu? Isso seria um tipo de descrição narrativa que está sendo citado agora. Aí eu botei esse exemplo aí, receita de bolo de laranja. Se você ler essa receita, para sua compreensão, vai ser fácil, porque você vai entender, ó, 3 ovos, 5 copos de suco de laranja, meio quilo de farinha de trigo, manteiga para untar, 2 xícaras de chá de açúcar, um tablete de fermento. Misture todos os ingredientes na forma untada com manteiga, leve ao forno por 40 minutos e depois de pronto espere esfriar e sirva-se à vontade. Ou seja, a linguagem que eu usei aqui foi uma linguagem natural, ou seja, foi compreensível. Qualquer um que entenda a linguagem que eu estou falando vai conseguir fazer esse bolo. Então, por isso que ele fala aqui que a descrição narrativa são representados com uma linguagem natural.
entendeu? Agora eu vou estar falando sobre o fluxograma convencional. O que seria o fluxograma convencional? São formas geográficas onde cada forma representa uma determinada ação a ser cumprida. Ou seja, tem muitos estudantes que a gente vê por aí quando está prestando um concurso público ou estudando para a faculdade, eles usam os famosos mapas mentais. O que são esses mapas mentais? Mapas mentais é nada mais, é nada menos do que figuras que podem ser colocadas textos dentro dessas figuras e elas podem se movimentar. Tem mapas mentais que eles são 3D, você pode dimensionar ele ali de várias formas e tal. E isso facilita na hora da sua compreensão, ou seja, do seu entendimento ali do conteúdo que você está estudando. O fluxograma é mais ou menos parecido com isso. Por quê? Nesse caso aqui, cada forma geométrica dessa aqui, ela ela representa uma situação, entendeu? Cada forma geométrica dessa aqui, ela representa uma situação. Eu até peço desculpa a vocês porque eu coloquei aqui formas geográficas, mas correção, são formas geométricas, não são geográficas, são formas geométricas. Então, cada forma geométrica dessa aqui, ela representa uma situação. Essa primeira aqui que vocês estão vendo, que parece um corpo cilíndrico, mais ou menos parecido com isso, ela significa a iniciação do algoritmo, ou seja, significa que o algoritmo vai ser iniciado. Então, toda vez que você vê essa figura geométrica aqui, ela significa a iniciação do algoritmo. Essa segunda aqui seria o que? Declaração das variáveis, ou seja, que variáveis vocês vão usar. Se é uma variável inteira, se é uma variável numérica, se é uma variável booleana, se é uma variável de caracteres, entendeu? Repara, não sei se vocês perceberam agora, repara que a linguagem que eu estou usando agora para explicar o que é um fluxograma convencional não é uma linguagem natural. Eu estou usando já uma linguagem computacional, entendeu? Estou usando uma linguagem voltada para programa, entendeu? Então, por isso que eu tinha falado anteriormente que a receita de bolo é uma linguagem natural, ou seja, é uma linguagem que, se eu falar, eu vou ser compreendido pela pessoa. Já essa linguagem que eu estou falando aqui, nem todos vão compreender, mas para eu poder explicar o que é o fluxograma, eu tenho que falar nessa linguagem, entendeu? Mais voltada para uma linguagem computacional. Então, continuando aqui, essa figura aqui, segunda, ela é uma figura que representa a declaração das variáveis, entendeu? Como eu falei anteriormente. Essa aqui seria a atribuição das variáveis, ou seja, as características das variáveis, ou seja, então se aqui se eu tenho três variáveis, nome, uma variável nome, uma variável nota 1, nota 2. Vou dar um exemplo de média de aluno. Esse fluxograma aqui vai ser de média de aluno. Aqui seria o início do algoritmo, declaração das variáveis. Eu vou botar N, N1 e N2. Botei essas três variáveis. E aqui seria a atribuição das variáveis. Seria o que? As características das variáveis. Esse quadrado aqui representa isso. Então, N seria o nome do aluno, N1 seria a nota 1 e N2 seria a nota 2 do aluno. Essa quarta figura aqui, que acontece? Ela é uma figura de decisão, mas tem uma situação para ela. Nesse exemplo que eu estou dando de média de aluno, ela vai ser usada por quê? Por ela ser uma figura de decisão, ela vai me levar a duas situações. No caso, como eu estou fazendo um algoritmo de média de aluno, ela me leva às seguintes decisões. Se a média for maior que 7, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 7,
o aluno está reprovado. Então, por isso que essa figura aqui de decisão, ela me leva a duas situações. Então, por isso que ela está aqui, por eu estar dando o exemplo de média de aluno. Se eu não falasse outro exemplo de algoritmo que não fosse média de aluno, ela não necessariamente precisaria estar aqui, entendeu? Eu poderia colocar uma outra figura, mas como eu estou dando o exemplo de média de aluno, ela está aqui agora, fazendo o papel dela de decisão. Essa quarta figura aqui seria o resultado dessa decisão, ou seja, se a média for maior que 7, essa figura aqui colocaria o resultado dessa decisão, ou seja, aprovado. E se a média for menor que 7, no caso teria que ter uma outra aqui, figura dessa, que seria reprovado, entendeu? Então, recapitulando, essa aqui significa início do algoritmo, declaração das variáveis, atribuição das variáveis, decisão, resultado da decisão. Beleza? Só para deixar bem claro para vocês. Pseudocódigo. O que seria um pseudocódigo? É a representação do algoritmo com todos os detalhes específicos, ou seja, o que eu acabei de falar, o que cada fluxograma representa, seria cada um dessas frases aqui, cada uma dessas palavras aqui, entendeu? O que cada pseudocódigo representa, literalmente falando, a última forma, o que cada fluxograma representa significa um pseudocódigo, entendeu? Um complementa o outro, entendeu? Então, pseudocódigo é a representação do algoritmo com todos os detalhes específicos. Ou seja, se um fluxograma ele é representado por figuras geométricas, o pseudocódigo ele é representado por código, ou seja, propriamente dito, você vai ter que digitar o seu algoritmo, entendeu? Só que, como é um pseudocódigo, você não vai digitar com uma linguagem natural que eu tinha falado. Não, você vai ter que usar já uma linguagem computacional, entendeu? Tanto que você vê aqui, que está escrito aqui, ó, nome do algoritmo, declaração das variáveis, escrita das variáveis, leitura das variáveis, atribuição dos valores, decisão, fim da decisão e fim do algoritmo. Ou seja, para alguns não é uma linguagem natural como a receita de bolo, entendeu? Já é uma linguagem computacional, por isso que ela é chamada de pseudocódigo, entendeu? Aqui no caso, só quem vai entender é quem já mexe com um pouco de programação e tal. Não deixa de ser um algoritmo, mas é uma linguagem voltada mais para a área computacional, é diferente da linguagem natural que a gente viu, que é a questão do bolo, entendeu? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a lógica de programação. Vocês estão vendo aqui que a definição ela é bem simples, entendeu? Porém complexa ao mesmo tempo. É um conjunto de regras e conceitos que determinam um código escrito. E caraca, Douglas, agora embolou todo o meio de campo, não entendi nada. Parece complicado, mas não é. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. É um conjunto de regras e conceitos que determinam um código escrito. Ou seja, se eu voltar aqui nesse slide, vocês vão ver que aqui existe uma regra. Nome do algoritmo, declaração das variáveis, escrita das variáveis, leitura das variáveis. Essa regra, para que esse pseudocódigo funcione, isso é a lógica de programação. Ou seja, vamos voltar aqui para vocês verem. É um conjunto de regras e conceitos que determinam o código escrito. Ou seja, para o código funcionar de uma forma correta, ele tem um conjunto de regras, ele tem um conjunto de conceitos. Essas regras, esses conceitos, é a lógica de programação. Tá, mas o que são essas regras, esses conceitos? Seria isso aqui, ó, essa sequência aqui, ó. Nome do algoritmo, declaração das variáveis e escritas das variáveis. No exemplo, vou pegar o exemplo da média do aluno. Eu boto lá, ó, nome do algoritmo, média do aluno, declaração das variáveis, n, n1 e n2.
escrita das variáveis. Escreva as variáveis na tela. Eu tenho que escrever as variáveis na tela. Vou pegar o meu computadorzinho lá e vou escrever. Leitura das variáveis, ou seja, o computador vai ler essas informações que eu coloquei. Ou seja, vocês estão vendo que está seguindo uma regra, está seguindo um determinado conceito. E, consequentemente, o código está funcionando. Atribuição dos valores, ou seja, eu vou dar valores a essas variáveis. N vai ser João, N1 vai ser 10, N2 vai ser 5. A decisão, se for maior que 7, ele está aprovado. Se for menor que 7, ele está reprovado. Fim da decisão e fim do algoritmo. Ou seja, eu segui toda uma sequência lógica para que ele funcionasse. Agora, se eu tiro um desses termos aqui, o programa não vai funcionar. Entendeu? Ou seja, vai ter erro de lógica. É o que acontece em muitos programas quando você está desenvolvendo um determinado sistema. Dá um erro de lógica. E esse é um dos erros mais difíceis, porque você tem que analisar o código todinho e ver o que você errou. Quando você tem um erro de sintaxe, é mais fácil, porque você errou ali um ponto e vírgula, entendeu? Você errou ali um sinal de menos que você não botou ali numa determinada situação de cálculo e tal. Mas quando você tem erro de lógica, é muito mais complexo, porque você tem que saber a sequência exata dos fatos e o que está errado ali. Alguma coisa saiu fora da sequência dos fatos para que o programa funcionasse. Entendeu? É isso que dá o problema. Então, nesse caso aqui, a lógica de programação seria isso. É essa sequência que o código tem que ser escrito para que ele funcione corretamente. Essa sequência é a lógica de programação. Beleza? Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, poste lá no canal, comente, entendeu? Vou estar respondendo para vocês com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido também. Se eu errei alguma coisa, peço desculpa a vocês. Se eu falei alguma coisa que eu não percebi aqui, acabei falando errado, pode colocar lá nos comentários que eu faço um ajuste aí no vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que as dúvidas de vocês tenham acabado em relação a isso. Valeu, rapaziada, e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilha, beleza? Fique na paz aí, um super abraço. Valeu!